Estamos de volta dentro do programa A Bíblia Como Ela É. Nós vamos apresentar alguns estudos curtos que estão inseridos no livro de Mateus. A partir do primeiro capítulo, nós vamos estudar o livro de Mateus. Vamos tentar fazer vídeos curtos para que haja uma sequência nos estudos. Vamos começar pelo primeiro capítulo de Mateus. É interessante que o evangelista Mateus ele é diferente dos demais evangelistas no seu prefácio. Livro da geração de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe, Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e a Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e a Matã gerou a Jacó, e a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Portanto, nós temos aqui a leitura do primeiro capítulo, do início do primeiro capítulo de Mateus. Fazendo uma leitura dessa, alguém pode até imaginar que uma leitura produtiva, uma leitura cansativa da genealogia, não é? Mas ela é de suma importância para a vida de Israel e para a vida da redenção, a vida da igreja. Genealogia usada pelo evangelista, nós temos aqui o autor do livro, que é Mateus, um judeu que se tornou cristão. Quem já leu este livro de Mateus irá perceber, ou já percebeu com clareza, que é um livro que tem um público-alvo. E este público-alvo são os judeus. Primeiramente os judeus. Mas aí, posteriormente, a Bíblia, ela é viva, o raio de alcance dela é imenso, é mundial, mas o autor escreveu como um público-alvo os judeus. Qual era o propósito do evangelista? Esse evangelista é o autor que mais cita o Antigo Testamento. Se você ler o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, até o quarto capítulo, sem contar os outros, eu chamo a atenção desses 4, porque só tem citações do Antigo Testamento. É o que mais usa o Antigo Testamento, porque ele parte do princípio da história. Ele vai trazer a história da revelação de Deus até o cumprimento desta revelação que se deu no Novo Testamento, no primeiro século. Porque o propósito dele é de convencer os judeus
de que eles erraram, eles crucificaram o Messias que está na genealogia, que está na história. Que o Cristo que foi crucificado como um malfeitor, como um subversivo, como uma pessoa não grata, na verdade estava ali, era o Messias prometido, Jesus, o Filho de Deus. É isso que ele vai demonstrar no seu evangelho. Além de mostrar que Jesus era o Messias prometido, ele vai trabalhar a questão que Jesus ele faz parte da casa de Davi, é descendente direto da casa de Davi. Nós vamos encontrar na genealogia ele defendendo isso, que José era filho de Davi, que casou com Maria e teve um filho que colocou o nome de Jesus. Gerou geração legal. Então Jesus veio de uma linhagem da casa de Davi, descendente direto. Além disso, na genealogia, Mateus vai dizer que Jesus é também parte da promessa feita a Abraão. Jesus é a posteridade de Abraão, que foi dito lá no livro de Gênesis. Então a genealogia para os israelitas é de suma importância. E ele vai usar como base essa genealogia, a genealogia que está no livro de 1 Crônicas. Quem lê Crônicas, 1 Crônicas, até o 9º capítulo, é só história da descendência, da história de Israel. E foi importante para Crônicas a genealogia, para com o retorno do pessoal que estava na Babilônia, retornasse para suas casas, seus territórios, suas famílias. A genealogia destacou quem era da linhagem, era filho de quem, qual era a propriedade. Então tudo foi decidido a partir da história. Algumas pessoas foram rejeitadas porque não faziam parte da genealogia. Então o Mateus vai trazer essa genealogia de 1 Crônicas para o seu livro. E ele divide essa genealogia em 3 partes. Cada parte tem 14 gerações. No livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 1, nós temos lá: este é o livro das gerações, de Adão. O significado aqui em Gênesis é como se fosse uma tábua da descendência, ou seja, tábua da origem. Essa palavra gerações, ela no hebraico é toledot, que significa gerações, história, fonte, origem, saiu, descendência, a história de uma nação. O evangelista Mateus começa o seu prefácio com a genealogia. Ele vai logo dizer que o livro da geração de Jesus, que é o Toledot, o livro das gerações, que lá em Gênesis é de Adão, aqui ele parte de Jesus. Ele começa a dizer que Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão, descendente direto da casa de Davi e descendente direto da promessa feita a Abraão, ou seja, a promessa abraâmica feita por Javé. Então, da descendência de Abraão. Então, aí tudo começou aqui, nessa descendência de Abraão. A importância que tem a genealogia para os israelitas, para o oriental, que não é tanto para o ocidental. Nós não nos preocupamos com a história. Nós vivemos muito o dia a dia e preocupamos muito mais com o futuro do que com o passado. Mas eles estavam preocupados. Ele queria mostrar que o Cristo, Jesus, faz parte dessa aliança, que ele não foi uma figura isolada, não foi nenhum inovador, mas alguém que faz parte dessa história. Ele começa a trabalhar essa questão da genealogia, da comprovação.
da linhagem de Jesus Cristo. Outra coisa interessante nesta genealogia é que Mateus, no mesmo capítulo, mas no verso de 2 a 5, ele cita 3 mulheres. Ele cita Tamar, mãe de Pérez e Zerá. Ele cita Raabe, mãe de Boaz, e Ruth, mãe de Obed. Como nomes de mulheres normalmente não apareciam na genealogia. As mulheres não apareciam normalmente na genealogia. Mas Mateus faz questão de citar essas 3 mulheres. Porque havia uma desconfiança da natividade de Jesus, de José, carpinteiro, da mãe Maria, conhecido, um menino pobre, um menino da Galileia. Geograficamente, Jesus era questionado, porque da Galileia não poderia sair nada bom, nada decente, segundo alguns estudiosos, né? Mas aí Mateus traz que na genealogia Deus torna algo divino, algo aceitável, algo puro, que era na época ou nas ocasiões algo ilegal, jamais imaginado. Por exemplo, Tamar. Quem foi Tamar? Tamar era o quê? Uma adúltera. Raabe. Quem era Raabe? Raabe, em Josué, mencionada em Josué, uma prostituta, uma pessoa que ganhava vida vendendo o seu corpo. Mas está na genealogia, faz parte da genealogia. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, fazia nem parte da nação de Israel, mas elas estão aí na genealogia, demonstrando aos judeus que Deus perfeitamente ele pode trazer algo, tornar algo que não era permitido, mas legal, algo que era impuro, mas puro. Assim como ele fez na transição da pregação do Evangelho. Quando ele chama Pedro, no capítulo 10 de Atos, Cornélio teve um sonho, e esse sonho, o Espírito Santo disse, vá procurar Pedro lá, e quando chegaram lá, Pedro já tinha tido uma visão de um lençol, onde estavam lá os animais impuros, e Deus pedindo que ele comesse, e ele disse, não, eu não vou comer, eu sou um judeu legítimo, legal, puros, a raça pura, jamais eu vou me contaminar. E Deus insiste com ele para que ele coma, e Deus diz, olha, que Deus tem o poder de tornar as coisas impuras e puras. Quem é um homem para questionar a ação, o caráter de Javé? E ali Deus mostrou para Pedro que o Evangelho não era só para os judeus, o Evangelho também para os gentios, ou seja, de todas as raças, de todas as tribos, de todo o mundo. O Salvador veio para um mundo, veio de uma genealogia legal. E no final, no versículo 16, ele diz, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A palavra gerou, no hebraico, gerou de forma legal, legítima. Jesus é da descendência de Davi. Jesus é o prometido de Abraão, posteridade. Está lá no capítulo 12, 15 e 17 de Gênesis. O que ele usa no prefácio deste evangelho é exatamente para argumentar, convencer os judeus de que Jesus, o que nasceu em Belém, o que nasceu numa manjedoura, é o Messias, é o Cristo, é o enviado de Deus, é o prometido de Deus. Vocês que dão tanto valor à genealogia, preste atenção agora nessa genealogia. Veja o que aconteceu. Aí ele narra, a partir de Abraão, ele chega em Jesus. Então não há dúvida,
da messianidade de Jesus. Historicamente, não há dúvida. É isso que ele quer demonstrar no seu evangelho. Porque ele vai fazer várias citações durante esses capítulos que nós vamos estudar. Vamos ficar por aqui nessa genealogia, mostrando que a genealogia é importante. Não está ali por acaso, não é? Nas escrituras. A gente tem que ler com carinho, não pular, mas entender a nossa história, a nossa trajetória. E assim nós vamos conhecer a nossa vida, quando nós conhecemos o nosso passado. Vivemos no presente, não é? Um presente que é uma parcialidade do futuro, não é? Esperado, prometido, mas oculto. Mas a nossa vida presente está também relacionada às promessas, aquilo que aconteceu no passado. Então a nossa vida faz sentido, não é? O presente só faz sentido quando nós olhamos para o passado, verificamos o passado, valorizamos o nosso passado, a nossa história, e olhamos para o futuro que ainda há por vir. E nós sabemos que Jesus nos promete um futuro extraordinário. Esperemos no nosso Salvador, Jesus Cristo. E mais um programa da A Bíblia Como Ela É. Que Deus nos abençoe abundantemente.